A paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos estar iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula de número 13, tá certo? Mais uma aula que a gente está fazendo aí nesse molde, porque nossa escola dominical ela está, as pessoas não estão podendo ainda vir, mas vamos estar dando prosseguimento nessa aula aqui, desde a aula 7 que nós estamos fazendo nesse molde, mas vamos dar prosseguimento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Lição de número 13, tá certo? Vamos fazer uma breve oração, tá? E vamos dar início à nossa aula no nome de Jesus. Amantíssimo Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe os alunos, abençoe os professores, abençoe a todos, ó Pai, que irão ouvir esta aula no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, é aula de número 13, tá? Cujo o tema é o fruto do Espírito na vida do cristão. Olha, esta mensagem, este tema é um tema bastante interessante. Nós vamos estar tecendo aqui várias situações a respeito desse tema, tá certo? São coisas que a gente precisa aprender para que a nossa vida cristã ela tenha um sentido, entende, amados? Para que a nossa vida cristã ela tenha um sentido. Viver sem o fruto do Espírito não tem sentido algum para a nossa vida cristã. Então fique atento o que vai ser falado, o que vai ser comentado aqui, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que não tem a revista, o texto bíblico básico está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Por costume, alguns irmãos já sabem a forma que eu ministro as aulas, até nas aulas presenciais dessa forma. Eu não leio todos os versículos, mas cito alguns para que venha dar base àquilo que nós vamos tecer aqui no decorrer deste vídeo. Amém? Vamos lá. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Esse é o versículo chave que nós vamos estar tecendo aqui. Já de antemão já quero avisar que teremos uma 14ª aula, tá? Teremos uma 14ª aula. Por que eu estou falando isso? Porque no texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, que é proposto pela revista, fala-se também sobre as obras da carne, no mesmo texto. E como não falar de fruto do Espírito e não falar de obras da carne, tá? Então vamos aí estar fazendo uma 14ª aula. Provavelmente semana que vem estarei aqui ministrando esta aula no nome de Jesus, tá? Vamos estar falando aí sobre as obras da carne. São coisas terríveis, mas vamos se ater ao que nós vamos falar hoje, que é o fruto do Espírito na vida do cristão. Amados, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu queria falar algo aqui
para os irmãos no nome de Jesus. Uma informação, né? Uma informação e um alerta. Provavelmente, dito isso, né? Provavelmente os irmãos devem estar recebendo ou irão receber alguns áudios que está circulando aí na internet, no Facebook, né? Nas redes sociais. E quando me foi proposto para dar esta aula, que seria a nossa missionária Andréia, que é uma das professoras docente aqui da escola dominical, e me deparei com alguns áudios vindo, eu sei que não é dos irmãos, mas são pessoas que não são cristãs, amados, entende? São pessoas que estão brincando com a fé das pessoas. Eu sei que nessa igreja, o nosso pastor presidente, pastor Moisés Santos, homem de Deus, tá, juntamente com a sua esposa, juntamente conosco, né, com o corpo docente da igreja, os professores, tem ministrado nessa igreja aqui e tem se pregado a palavra de Deus aqui, queridos. Isso eu tenho certeza absoluta. Entende, amados? Então, a minha preocupação é só uma. Ao receber esses áudios que está circulando por aí, exclua, delete do seu celular, não passe para ninguém. São áudios que está falando, por exemplo, um áudio está falando sobre que as pessoas devem ficar em casa, que vai escurecer os dias, né, vão escurecer, vão ficar 3 dias escuros, né? A temperatura ela vai ficar em 12 graus, né? E outras coisas mais. Está dizendo para você comprar vela branca, para você comprar cobertor, estocar comida. Queridos, se lembra que na aula número 11 eu falei sobre a profecia. A profecia, ela tem uma finalidade, edificar a igreja, mas também ela tem uma outra característica que devemos perceber e estar atento. Às vezes a profecia ela não é de Deus, e às vezes essas profecias, elas, em vez de ajudar, elas apavoram mais as pessoas. Entende, amados? Então isso é muito preocupante. E no áudio se fala-se muitas coisas. Um áudio fala que é 3 dias, outro vai falar que são 6 dias, já começa uma confusão aí, sabe, se serão 3 dias, ou se serão 3 dias, ou serão 6 dias, ou seja, vai ficar escuro. Não é para você abrir a porta para ninguém, porque pode ser Satanás que vai entrar na sua casa. Amados, nós ensinamos nessa igreja que o nosso pastor sempre fala aqui. Os espíritos malignos, eles são metafísicos, eles não possuem corpos. Entende? E a palavra metafísico significa que ele transcende a natureza física das coisas. Ou seja, não importa se você ficar com a porta fechada ou aberta. Entende? Como essas profecias, elas são, sabe, são coisas horrendas, são coisas para você ficar apavorado. Além dessa pandemia, ainda tem mais essas coisas. E outras mensagens que estão circulando por aí, a respeito de você folhear a Bíblia para achar um cabelo de um anjo, né? E você pegando aquele cabelo, você bota num copo d'água, você bebe, você vai ser livre dessa doença maligna que está aí. Amados, eu tenho alguns textos aqui para confrontar. Eu separei esse período agora para
Nós já vamos entrar na lição, mas para que você possa ficar atento, eu sei que o povo dessa igreja, aqueles que me ouvem, tem, sabe, as suas vidas alicerçadas nessa palavra de Deus, certo? Então, vamos estar lendo aqui na Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz assim, olha, Mateus 24, você pode abrir aí na sua Bíblia, versículo 24, vai dizer assim, ó, Mateus 24, porque surgirão falsos profetas, e falsos cristãos, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. Mas aqui nessa igreja, juntamente com o nosso pastor presidente, com os diáconos, as diaconisas missionárias, nós não deixaremos que isso aconteça, porque aqui existe palavra de Deus, amados, tá? Vamos estar aqui lendo também um outro texto para confrontar contra isso. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim, ó, vamos estar lendo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 29, diz assim, ó, versículo 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, ou seja, nós precisamos julgar essas profecias, a gente precisa julgar as profecias, não o profeta. Então, amado, se você receber, eu separei esses minutinhos aqui inicial para estar dando um alerta sobre isso. Nós, como os professores, eu me acho na obrigação de estar falando isso para você, porque isso está apavorando as pessoas. As pessoas, além dessa enfermidade maligna, olha só, essa enfermidade é maligna, uma enfermidade que está atuando de forma global, não é só Rio de Janeiro, São Paulo, não, lá fora, não, outros países, não, é de forma global. Todo mundo foi afetado, sendo crente ou não sendo. Antigamente, né, nós olhávamos nos jornais, né, nas televisões, as coisas acontecendo lá fora. Hoje nós estamos vendo as coisas acontecendo aqui dentro, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, amados. Mas fica firme, amados. Isso uma hora vai ter fim. A Bíblia diz, no Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra aquele é um pronome que ele não vai definir. É aquele que se propõe, aquele que quer estar debaixo dessa potente mão. É aquele. Pode ser eu, pode ser você. Eu quero. O povo dessa igreja quer. Nós queremos estar debaixo das potentes mãos de Deus. Amém, amados? Vamos lá no nome de Jesus. Isso é um alerta, tá bom? Já li aqui alguns versículos, já disse que nós teremos a 14ª aula, está no nosso cronograma, tá? Vamos estar falando aqui agora alguma coisa a respeito da palavra introdutória. E vamos falar também aqui a respeito das divisões que a revista fez. Olha, essa revista, ela nos traz assim algo muito interessante, e quando ela faz essas divisões, ela facilita bastante o nosso entendimento e o entendimento dos alunos. Olha, a revista muito boa, muito, concisa, a evolução da revista em si, quando ela traz um tema, esse tema ele foi muito bem com esses subtemas, então, e essas subdivisões, e acaba sendo uma compreensão muito fácil de entender.
Tá certo? Vamos lá. A palavra introdutória diz assim: à medida que um cristão vai enchendo-se do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai sendo produzido na sua vida e ele é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Todos os dias somos chamados despir-nos dos velhos hábitos e a assumir a condição de filhos de Deus, tendo Jesus como nosso modelo. Eu começo aqui explicando a seguinte situação. Para que nós venhamos entender a questão do fruto do Espírito, eu sempre tinha algumas dúvidas a respeito dessa questão aqui. Mas aí foi passando o tempo, eu fui me especializando, fui estudando, né, fiz meu seminário, né, me formei, né, e aqui também na igreja nós temos vários professores, a gente também aprende muito com os outros professores, né, porque eu não sei tudo, e a gente acaba aprendendo com os outros professores também. Mas para mim entender a questão do fruto e para que nós viemos entender essa questão do fruto do Espírito, a gente precisa ter em mente alguns detalhes esses que serão imprescindíveis para que você possa ter um entendimento de uma vez por todas o que é o fruto do Espírito. Porque, amados, veja bem, eu falar que nós, cristãos, não temos o fruto do Espírito é muito perigoso. No meu entendimento, é muito perigoso. Por que eu vou dar aqui o meu parecer porque é perigoso? Porque a Bíblia, ela vai dizer o seguinte, olha, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos imaginar aqui, para que a gente possa entender o fruto do Espírito, vamos imaginar a seguinte situação. Se nós formos plantar uma árvore, vamos supor que essa árvore seja a mangueira. Eu vou falar mangueira porque é a árvore que mais, a incidência de mangueiras em todos os lugares ela é muito grande. Então eu vou falar da mangueira. Poderia estar falando aqui de outras árvores, né? Da goiabeira, né? A amendoeira, mas eu escolhi a mangueira porque é uma das árvores que mais tem incidência por aqui em qualquer outro lugar, né? Onde você olha tem uma mangueira, né? E vamos supor que você plante uma mangueira. Segundo estudos, uma mangueira, quando você planta uma semente da mangueira, ela demora de cerca de 14 a 20 dias mais ou menos, de 14 a 25 dias, melhor dizendo, para ela germinar. E demora cerca de 2 a 7 anos para que ela possa dar o fruto. Agora, veja bem uma situação. Vamos aplicar esta simbologia que eu apliquei aqui nessa questão do fruto. Queridos, veja bem, quando nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, é o que está falando aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Ou seja, nós fomos plantados, querido. Nós fomos plantados para dar esse fruto. Ou seja, no meu entendimento, nós já temos o fruto. O que ocorre é que esse fruto, ele precisa ser desenvolvido. Entende, amado? Esse fruto, ele precisa ser desenvolvido. Por quê? Quando você planta
Quando você pega a semente da mangueira e da manga e planta lá, o que ocorre? Ela vai ter um período de germinação e depois de 2 a 7 anos é o período que ela tem para dar o fruto. Ou seja, se nós plantamos aquela semente de manga, ela só pode dar manga, ela não pode dar algum outro fruto. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar assim: Marcos, o fruto do Espírito, existem as 9 características para ele ser o fruto. Sim, eu sei disso, eu entendo. Só que se torna, no meu entender, perigoso eu dizer que eu nasci de novo e não tenho fruto. Ou seja, nós temos o fruto porque nós nascemos de novo. Entende, amados? Nós temos o fruto porque nós nascemos de novo. Nós fomos plantados pelo Senhor Jesus. Então nós temos que produzir este fruto. É claro que estou falando aqui que existe um tempo para que esse fruto, entende? Ele se manifeste. Entende, amados? Então o meu entendimento é que quando nós recebemos a Cristo, automaticamente estamos propícios, né, para dar esse fruto, para quando nós somos plantados, nós estamos já autorizados a ter esse fruto, porque nós não podemos dar outro fruto. Entende? O que nós vamos falar aqui. Imagine outra situação. Vou colocar aqui uma outra situação para que o nosso entendimento seja mais completo ainda. Vamos colocar um carro. Qual a função principal de um carro? Qual a função principal de um carro? É se locomover, é ir de um lugar para o outro. Você não vai ficar com o seu carro parado dentro da garagem? Não. A não ser que você compre um carro, né? Como tem esses homens aí ricos, né? Riquíssimos, que possuem carros de coleção. Mas uma pessoa comum que comprou um carro, ele quer se locomover com o carro. Aí vamos supor que o motor desse carro seja o amor. É o que encabeça aqui as 9 características desse fruto. Vamos supor que as rodas desse carro, melhor dizendo, as rodas sejam a longanimidade, as portas sejam a bondade, certo? O para-brisa seja a fé. Agora eu te faço a seguinte pergunta: o carro, ele pode até andar com pneu careca, não pode, mas ele tem um pneu. Assim somos nós. O motor pode estar até falhando um pouquinho, mas ele vai andar de um lugar para o outro. Ou seja, querido, no meu entendimento, nós temos o fruto. O que precisa é esse fruto ele ser desenvolvido. Entende, amigo? Nós vamos estar aqui falando sobre cada característica desse fruto, que é muito importante nos dias de hoje, tá? Foi no passado, através da igreja primitiva, e com certeza é hoje, continuará sendo a melhor coisa que possa acontecer na nossa vida, para que possamos avançar na vida cristã. Porque é difícil avançar, irmãos. É difícil, né? Nós vemos na igreja, né? Pessoas são diferentes das outras, né? Nós vamos estar falando sobre isso aqui. Entende? Então, sobre essas duas ilustração que eu coloquei aqui, sobre o carro, sobre a mangueira, e de acordo com o texto que eu acabei aqui de dizer para vocês, nós temos o fruto, querido. A não ser que você fale assim para mim: Marcos, eu não tenho nenhum fruto.
Desculpa, eu não tenho nenhuma característica desse fruto. Amados, então, você não nasceu de novo. No meu entender. Entende, amado? Então, isso é muito, sabe, dizer que eu não tenho, nós não temos, nós que recebemos a Cristo, é muito perigoso, tá? É claro que eu não estou aqui, talvez você, os estudiosos aí que vão também ver esse vídeo, que eu sei que muitas pessoas não é só aluno, outras pessoas também veem o nosso vídeo, vai falar assim, poxa, mas você está usando algo alegórico, né? Você está usando uma teologia alegórica, lá do início do século, né? Do primeiro século, né? Da Era Comum, lá de Orígenes, que tinha como essa teologia alegórica como uma forma de impressionar, de mudar as coisas, mas não é isso que eu estou mencionando aqui. A ilustração que eu fiz foi para que possamos entender, amados, o que é o fruto. Porque às vezes tem muita gente que, sabe, fica preocupado. Eu não tenho fruto, Marcos, sabe? Poxa, fica calmo, querido. Isso vai ser desenvolvido em você, tá? Isso vai ser desenvolvido em mim. Entende, queridos? Tá? Fique calmos, fique tranquilos. Vocês vão conseguir alcançar o padrão, né? Existe um padrão no Antigo Testamento. Existia a questão do templo, né? As pessoas elas iam para o templo e elas tinham uma forma de entrar no templo. Não era como às vezes nós vemos, né? Às vezes até aqui nessa igreja, às vezes eu sou chato. Nós iniciamos o culto e geralmente eu que inicio a parte inicial, né, do culto, a primeira parte, que é de oração, então peço para as pessoas entrarem. No Antigo Testamento, no templo, né, as pessoas tinham uma forma de entrar no templo. Existia 2 guardas levitas, um do lado e outro do outro, observando as pessoas que realmente iriam entrar com as suas ofertas, tinha que entrar de forma adequada. Então existe uma forma bem, existia, né? Não existe mais, né? O primeiro templo construído por Salomão, após a morte de Salomão, esse templo, o Israel, né? O governo único de Israel, ele foi dividido em norte e sul, né? E a história do templo ela é bem interessante, porque a gente está falando de adoração, né, também, e está dentro da revista, né? A história do templo é bem interessante, né? Porque quando eu disse aqui, né, quando Salomão ele morreu, houve a divisão do reino. Em 721, mais ou menos, antes de Cristo, as 10 tribos foram levadas cativas, né? E depois, em 587, o reino do sul, por Nabucodonosor. Aí, Nabucodonosor, quando vem, acaba com esse templo que foi construído por Salomão, né? Segundo historiadores, esse templo, esse primeiro templo, ele foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O esplendor era grandíssimo, né? Era bem interessante. E esse segundo templo construído foi depois, quando voltaram da Babilônia, ou seja, do exílio babilônico, que durou 70 anos. Uma história, né, para que a gente possa... eu gosto muito de história bíblica, porque se nós não conhecemos a história, querido, fica difícil de você entender, né? Então a história ela conta muita coisa,
né? Então por isso que eu me atenho bastante à história, eu gosto bastante mesmo, então eu estudo afinco, né? Procuro ver, embora os historiadores, né, eles têm duas técnicas de para testar se aquilo que foi aquele fato acontecido, ele realmente aconteceu. Eu não concordo muito com a forma que é usada por esses historiadores, né? Aliás, pela maioria deles usam esse tipo de técnica. Ou seja, a primeira eles usam a seguinte, a testagem múltipla. O que é a testagem múltipla? Saber se houve não só uma pessoa ou alguém falando daquele fato, houve várias outras pessoas. Se tem várias outras pessoas falando a respeito daquele mesmo fato, aquele fato realmente aconteceu e ele é verídico. E o segundo é quando essas pessoas, né, por exemplo, o fato histórico aconteceu naquele dia, naquele momento, e a distância histórica, né, daquele fato, eles não podem ultrapassar entre 100 a 200 anos, porque se passar desse período, segundo os historiadores, acaba se perdendo o que realmente aconteceu. Então, agora, existem fatos na Bíblia que foram além disso. Então, assim, ou você crê ou você não crê. Amém? Mas é só umas informações para você. Sempre procuro trazer mais algumas informações a respeito da revista, né? Até nas aulas que eu dou aqui, eu sempre procuro falar sobre outras coisas dentro do texto, até algumas fora, mas semelhantes ao que a gente já fala aqui. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, né? Porque senão eu não consigo falar. Vamos lá. A revista, ela, como eu disse no início, ela fez algumas divisões aqui bem interessantes. Olha, eu gostei muito dessa divisão que ela fez aqui. A primeira divisão que ela fez, da questão do fruto do Espírito, ela vai relacionar esse fruto, ou seja, estas características desse fruto, com o relacionamento com Deus. Ou seja, o primeiro tópico, o primeiro subtema desse tópico, que é o fruto do Espírito, é o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus, amados? Existem alguns princípios que estão sendo quebrados. Isso é perigoso, porque esse relacionamento com Deus é o que é importante. Não que os outros não sejam, mas como está o seu relacionamento? Essa é uma pergunta que eu faço. Nós devemos ser críticos de nós mesmos. Entende, amados? Existe uma música que às vezes é cantada aqui na igreja, que fala assim, que esta casa, ela é sua. Pode entrar, faz aquilo que o Senhor quiser. Às vezes eu observo, amados, que existem pessoas que essa casa, ela está falando apenas de boca. Esta casa, o Espírito Santo não pode habitar, ele não tem autorização. Então eu posso falar, eu posso testar qualquer coisa que eu quiser. Eu posso falar assim, eu sou rico, mas eu preciso mostrar que eu sou rico. Entende? Eu posso falar, eu sou cristão, mas eu preciso mostrar que eu sou cristão. Entende? E o problema é que nós às vezes não vemos isso. Não vemos esse relacionamento com Deus. São pessoas que falam que são de Deus, mas na verdade elas não são de Deus. Isso se torna muito perigoso, queridos. Eu fico, numa preocupação muito grande. Que tipo de relacionamento
eu vou ter com Deus. Que relacionamento é esse? Sabe? Um relacionamento, sabe, muito pífio, né? Muito aquém daquilo que nós, daquilo que Deus é na nossa vida, amados. Observe isso. Observe que tipo de relacionamento, desde quando nós conhecemos a Cristo, aceitamos Ele como o único e suficiente nosso Salvador, até o exato momento. Que relacionamento é esse? Que falamos e não cumprimos? Entende, amados? Eu falei aqui na outra aula, na aula número 11, né? Algumas características, né? Ser fiel aos seus compromissos. Às vezes as pessoas não são fiel, não têm relacionamento nenhum com Deus, foge totalmente, sabe, do óbvio. Aí, queridos, infelizmente, vou colocar esse adjetivo, porque não tem outro. Infelizmente, quando Jesus voltar, quando Jesus vier arrebatar sua igreja, a primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, 15, 16 e 17, vai dizer que o mesmo Senhor, ele descerá do céu com voz de arcanjo. E aqueles, olha só, olha o pronome de novo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ô querido, a esperança maior do crente hoje é o quê? Entende, amados? Porque é tão preocupante esse relacionamento errado, às vezes, que nós levamos com Deus. Porque você pode esconder do pastor, da sua esposa, dos seus irmãos, dos irmãos da igreja, de todo mundo, mas de Deus ninguém se esconde. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para te mostrar fiel para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Diz assim, ó: o fruto do Espírito possui 9 qualidades, nós vamos estar falando sobre eles aqui, que ajudam o cristão a desenvolver melhor seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Vamos estar falando sobre isso aqui, certo? O primeiro aqui que a revista colocou, do relacionamento com Deus, é o amor. O amor ou caridade. Olha só, o amor ou caridade é a primeira e principal virtude observada no fruto do Espírito. Olha só, vamos estar lendo aqui uma coisa bastante importante aqui também, para que a gente possa estar falando mais sobre isso aqui. Eu tinha separado aqui para falar sobre essa questão do amor. Então, amados, esse amor aqui é o principal. Repare que esse amor, ele está encabeçando todas as outras características. O amor. Aí está falando assim, ó: pois só é verdadeira a espiritualidade quem tem como ponto de partida o mesmo sentimento altruísta e inabalável que Deus tem pela humanidade. Esse amor encabeça as outras características. Talvez por isso que esteja no primeiro aqui, né? Então isso é bastante interessante, porque se não tivermos o amor, não resolve nada, né?
Se não tiver o amor, não resolve nada. Deixa eu estar olhando aqui na minha Bíblia, que eu tinha separado aqui. Então, para a gente dar prosseguimento aqui. Dons espirituais, eu já tinha falado, né? 1802. Isso. Vamos lá. Ó. Olha só, hein? Olha como é importante essa questão do amor. Diz aqui, ó. É o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Repara que o amor, ele não tem nenhum tipo de interesse. Aí sim é amor. Porque se eu faço algo por interesse, aí sim está errado. Eu só faço isso se eu receber aquilo. Eu vou naquele lugar se eu ganhar isso. Esse amor interesseiro. Aí não é esse amor aqui. É um outro tipo de amor. É interesse. Entende, amor? Então, esse amor aqui é o que encabeça. É o importante. Se você não tiver esse amor, que é o principal, as outras características fica difícil. Porque todas, se nós formos analisar com afinco esta passagem, nós vamos ver que tem um sentido de o amor estar encabeçando todas essas características do fruto. Porque se eu não tiver amor, eu não faço bondade. Se eu não tiver amor, eu não faço benignidade. Se eu não tiver amor, eu não tenho fé. Se eu não tiver amor, eu não tenho longanimidade. Não tenho, querido. Não tenho temperança, mansidão. Não tenho nada disso. Então, assim, para nós entendermos aqui, se eu não tiver o amor, complicou todos os outros 8. Entende, amados? Se eu não tiver o amor, esse amor que está falando aqui, fica difícil eu ter, eu ter esses outros 9, adquirir esses outros 9. É como se, veja bem, amados, vê se os irmãos vão me entender. É como se o amor, ele fosse a base para que essas 9 características do fruto, ele se manifeste. Entende, irmão? Então, eu friso aqui esse amor, né? Aqui vai falar do grego ágape, ou seja, isto é, o interesse e a busca do bem maior de uma pessoa sem nada querer em troca. É o sentimento que está na base de todos os demais dons, viu? É o que eu falei aqui. Vamos dar prosseguimento aqui, né? Já falamos sobre o amor, a base de tudo, né? Queridos, se não tiver amor, vou te dar um conselho: esquece os outros 9, porque tem um sentido muito claro de o amor estar ali na frente, tá? Alegria ou gozo? Vamos lá, ó. Alegria, isto é a sensação de alegria baseada no amor, olha só, hein? Na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos essas que pertencem àqueles que crêem em Cristo Jesus. Alegria ou gozo, vem do grego tiara, significa regozijo e satisfação. Às vezes é difícil ter alegria, né? Essa característica aqui desse fruto. Porque veja bem, queridos, acontece tantas coisas na nossa vida que às vezes a gente perde a nossa alegria, né? Acontecem inúmeras coisas.
Várias situações acontecem na nossa vida, no decorrer da nossa vida cristã, que a gente perde. Ao longo do tempo nós vamos perdendo a nossa alegria. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Você pode até se entristecer com alguns fatos. Entende? Você pode entristecer com momentos que estão acontecendo. Mas esta alegria, querido, esse regozijo, esse gozo, nós não podemos perder. Porque, como eu disse anteriormente aqui, amados, um dia nós vamos ser arrebatados. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Entende? Então, não perca esta alegria. Eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão perdendo a sua alegria. Na quinta-feira, eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim: Marcos, eu parei de ver televisão, de assistir televisão, porque está muito pesado, Marcos. Eu não estou nem conseguindo mais, sabe? Ele está até com essa doença, ele está com Covid-19, ele está até em isolamento. Ele falou: Marcos, eu não estou vendo nem mais notícia nenhuma, porque está me abalando psicologicamente. Segundo os psicólogos, né, eu ouvi isso de um psicólogo, que a visão é o sentido mais próximo do cérebro. Então, tudo que você vê leva 0,2 segundo para chegar até o seu cérebro. Então, a influência é muito grande, é muito rápido. Imagine um turbilhão de coisas ruins, essas coisas que têm deixado a gente triste a todo tempo. Imagine toda hora essas informações ruins na nossa cabeça. Leva 0,2 décimos de segundo para chegar no seu cérebro. Entende, amados? Que é tão preocupante às vezes as coisas. E você sabe que Satanás sabe disso. Ele é um ser inteligente, né? De fato, nós levamos muita... Deixa eu falar algo aqui para você entender, sabe? O mundo espiritual, amados, nós não conseguimos ver. Mas existe uma guerra, uma batalha espiritual muito grande. O livro de Daniel vai falar sobre isso. Daniel estava esperando uma resposta de Deus, e quando o anjo chega diante dele e fala assim: eu não vim desde o dia que você se aplicou a orar, a buscar o seu Deus, são ouvidas as suas orações. Eu só não consegui vir porque o príncipe da Pérsia pôs de frente de mim. Ou seja, a partir dessa informação, conseguimos perceber que existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra, querido, que nós não vemos, não conseguimos, às vezes, perceber que está ocorrendo a nosso favor, ao favor do seu filho, a favor dos seus parentes. E há uma preocupação muito grande a respeito disso, porque às vezes nós vemos pessoas que são, sabe, crentes, e elas estão aquém de tudo isso que está acontecendo. Querido, Satanás, eu não estou aqui exaltando Satanás não, mas a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel capítulo 28, que ele era querubim ungido. Você acha que ele não sabe de muita coisa? Você acha que Satanás ele é bobo? Você sabe que essa guerra aí, isso aí, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso, que esse vírus, essas coisas que estão acontecendo aí, surgiu no inferno, querido. No inferno não, vou até corrigir aqui, porque
teoricamente, não vou botar a palavra teoricamente não para não confundir mais, mas Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 4, o inferno ele ainda não foi inaugurado, tá? O inferno ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar é a besta e o falso profeta. Então é um erro nosso, né? Dizer que algo surgiu no inferno, né? Eu estou me corrigindo e colocando essa observação para os queridos prestar atenção. Não foi criado no inferno, foi criado por Satanás, né? Vamos dizer melhor assim, para um entendimento mais conciso das coisas, né? Se nós formos lá ver na palavra de Deus, o inferno não foi inaugurado, não foi, né? Não tem ninguém no inferno ainda. Existe o estado intermediário, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, né? Lucas, isso mesmo, Lucas capítulo 19, do 16 ao 31, vai falar a respeito disso, na parábola do rico e do Lázaro. Alguns dizem que não é parábola, mas não vamos entrar aqui nessa questão. Eu entendo que seja, né? Que tem alguns fatos alegóricos, né? Então, Jesus quis fazer um exemplo, mas com coisas reais. O inferno e as coisas que aconteceram ali são reais, então tudo indica que seja realmente uma parábola. Amém? Nós estamos falando aqui sobre alegria, né? Então tem alegria, por mais que você não esteja passando nesse momento de alegria, mas tem alegria. Vamos estar falando aqui agora sobre o terceiro ponto, o relacionamento com Deus. Já vamos estar depois passando aqui para o relacionamento com o próximo e relacionamento com nós mesmos, tá? Vamos estar falando aqui sobre paz. Olha só que coisa interessante, amados. Olha só, hein? Eu estou falando aqui para os queridos. Paz. Isto é quietude, a quietude do coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o Pai Celestial. O termo paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. Independe da situação da vida que estamos vivendo. É muito parecido com a alegria. Por quê? Olha como é que uma coisa vai se juntando à outra, né? Uma característica muito parecida do fruto do Espírito, a paz e a alegria. Por quê? Se eu tenho alegria, automaticamente isso gera uma paz em mim. Mas é a paz que o mundo dá? Não. Essa paz, querido, é a paz que o Espírito Santo de Deus nos concede para que possamos enfrentar momentos difíceis, momentos turbulentos na nossa vida. Opa, eu tenho paz. Espera aí, as coisas estão tudo dando errado, mas eu tenho paz. Eu tenho paz com Deus. Eu não estou em pecado, não fiz nada de errado, eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com os irmãos. Às vezes nós vemos, irmãos com briga, com outros irmãos, perderam a paz, um irmão perdeu a paz com o outro. Eu sei que, eu vou falar aqui algo, né? Eu sei, amados, que eu não vou pensar igual ao meu pastor. Você não vai pensar igual ao seu irmão. Vocês têm pensamentos diferentes. Claro que tem. Não estou aqui, porque ninguém... Tem certos assuntos que eu penso de uma forma, o meu pastor vai pensar de outra. Mas o que é mais importante é que a gente precisa pensar numa coisa, amados. Porque às vezes, se você for reparar, há muitas coisas assim dentro do estudo da Bíblia. Há aquelas pessoas que são, que são,
tira essa palavra, arminianos, outros são calvinistas, outros crê na salvação de uma forma, outro crê na salvação de outra forma, né? Os estudos aí, né, da teologia. Aí veja bem, não importa, querido, não importa se há uma divergência, entende, amados? Às vezes você tem uma divergência, sabe? Como várias vezes eu já tive aqui, às vezes até mesmo com o meu pastor da minha igreja, né? Fala nesse vídeo aqui porque não tenho nada que esconder de ninguém. Temos divergência às vezes em alguns pontos, mas somos amigos, somos, sabe, pessoas adultas. Sabe por causa de que eu falo isso, querido? Porque nós vamos para o mesmo céu. Isso não vai tirar a minha validade de Cristo em mim, porque eu creio numa coisa. O que eu não posso é crer em coisas que ferem a fé cristã. Entende, amados? O que eu não posso é crer em coisas, por exemplo, eu não posso divergir, né? Eu não posso divergir de, por exemplo, na questão da salvação, que só existe um Salvador. Se eu chegar aqui e falar assim, Jesus Cristo não é o único Salvador. Opa, peraí, essa teologia aí está errada. Aí sim, entende? Eu não posso divergir que só há um Deus que está no céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não posso divergir disso, amados. Entende então que eu tenho paz, nós temos paz, embora às vezes você diverge com um ou outro irmão, mas querido, se você não divergir de coisas, essas coisas, dentre outras, que vai lhe causar um dano, amém, queridos. E tem pessoas que são mais extrovertidas, né? Colocam as suas posições, né? De uma forma mais alegre e tal, aquela coisa toda, e a gente vai percebendo que ele, né, tem um pensamento assim que não está ali dentro daquilo, mas aí você acaba, né, falando com ele e tal, e ele, não, Marcos, eu tenho esse pensamento aqui, é isso aqui, a gente vai, né, tecendo, vai conseguindo conciliar uma coisa com a outra, e a gente chega num denominador comum. Ou seja, nós temos paz. Até porque, queridos, deixa eu falar algo aqui bem interessante. Por exemplo, ninguém tem o mesmo gosto. Entende? Você vai divergir de alguém que gosta de comer carne de porco, embora há essa proibição para o povo judeu, né? Mas nós não somos judeus. Entende, amado? Então são essas coisas. Então já falei aqui sobre o amor, a alegria, a paz. Agora vamos para o próximo tópico, o relacionamento com o próximo. Olha só, hein? Nosso relacionamento com o próximo é uma das melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo de Deus, frutificados em nós. Vamos falar aqui sobre a longanimidade. A longanimidade, ela vem do grego macrotomia, é um termo grego chamado macrotomia, que significa perseverança. Uma vez eu estudando, e teve um pastor que estava estudando e eu ouvi algo bem interessante desse pastor, que ele falou assim: a melhor maneira de nós usufruirmos, não, trabalharmos o fruto do Espírito é dentro da igreja. Eu fiquei pensando, sabia que é verdade? Dentro da igreja, porque dentro da igreja
é que nós vamos ver pessoas que têm pensamentos diferentes, certo? Pensa diferente de você, tem atitudes diferentes de você. Às vezes você vê pessoas tomando umas certas atitudes na igreja e você fala assim, essa pessoa está errada, mas a gente não procura ver o porquê as pessoas estão tomando aquela atitude, amados. Aí a nossa primeira intenção é o que? O julgamento. Então, segundo esse pastor, e fazendo uma análise bem crítica, bem concisa do texto, né, de algumas coisas que ele fala, você vai perceber que ele tem razão. O melhor lugar para nós trabalharmos para que esse fruto tenha um crescimento é dentro da igreja, porque dentro da igreja acontece quase de tudo. Entende, amados? Vamos estar falando aqui sobre a longanimidade, que é a perseverança. O termo longanimidade significa a capacidade de manter o ânimo, ter paciência. Uma palavra que me chamou a atenção aqui é ânimo. Ao contrário de ânimo, é desânimo. Entende? Ao contrário de ânimo, é desânimo. E o prefixo des, ele vai nos mostrar, vai nos intensificar e vai nos indicar que há uma negação. Ou seja, quando eu coloco o prefixo des antes da palavra, ou de qualquer outra palavra, ela vai indicar uma negação. Então, ao contrário de ânimo, é desânimo. E às vezes, querido, nós desanimamos, vemos tantas coisas. Olha, um texto, uma história verídica, é claro, né? Vou contar aqui uma história com história, não, vou contar uma história com H-I, tem diferença, né? Essa história está na Bíblia. Moisés, Deus tinha falado assim para Moisés, eu vou dar para vocês, para esse povo, é uma promessa minha, a terra prometida. Aí Moisés levantou 12 espias. Aí esses 12 espias foram espiar a terra e ficaram 40 dias lá espiando a terra. Viram de tudo. Viram homens gigantes, tanto que eles se menosprezam, que eu acho que é a pior das estratégias, né? As piores das estratégias é se menosprezar, né? Interessante que Jeff Bezos, já tinha falado aqui no vídeo anterior, é um dos homens mais ricos do mundo, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: reclamar não é estratégia, né? Então essa também é uma péssima estratégia, você se autodenominar que não pode, entende? E durante 40 dias eles espiam a terra. Aí eles viram de tudo. Aí eles trazem a resposta a Moisés. 10 espias trouxeram as piores notícias. Desanimaram todo mundo, o que eles foram ver. Mas 2 espias, Caleb e Josué, falaram: opa, peraí, não. Primeira coisa que precisamos observar: existe uma promessa. A promessa, querido, independe daquilo que você vê. Está me entendendo, amados? A promessa independe daquilo que você vê, independe daquilo que você vai passar. A promessa, ela foi dita por Deus, então ela tem que se cumprir, ou não? Então o povo foi inflamado ali naquela hora, ficaram todo mundo desanimado. Qual foi a consequência? O irmão já sabe, as pessoas que entraram na terra prometida de 20 anos para cima, todos eles não entraram.
de Josué e Caleb. Por quê? Acreditaram no desânimo. Às vezes as pessoas falam assim, não vai dar, faz isso não, isso é loucura. Ô querido, se Deus disse para você, se Deus te deu uma promessa, avance, querido. Sou cheio de promessas na minha vida. Minha esposa é cheia de promessas. Você que está vendo esse vídeo aí, é cheio de promessas de Deus na sua vida, mas não desanime não. Essa talvez seja uma estratégia muito usada por Satanás, desanimar todo mundo, desanimar, fazer você esquecer daquilo que Deus te prometeu. Entende, amados? Então, longanimidade. Benignidade. Olha só, hein? A benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de ajudar, nunca rudes ou grosseiras. Então, querido, não querer, aqui, benignidade, o significado, não querer magoar ninguém, nem causar-lhe dor. Benignidade dá a ideia de gentileza, de você não querer magoar ninguém. Precisamos usar de benignidade, querido, certo? De você às vezes, tem são pessoas que não são benignas. Nós vemos isso em todos os lugares. As pessoas que não, elas podem ajudar, mas elas simplesmente não ajudam, tá nem aí para você, tanto faz, tanto fez. Entende? Eu trabalho com muitas pessoas e observo isso, em cristãos e não cristãos. Isso não tá nem aí para você, não saber que você existe. São pessoas que são, não são benignas, não, até pessoas cristãs mesmo não têm essa característica. Tem, melhor dizendo, uma pessoa cristã tem, na base que eu falei no início, ela tem, mas não há um desenvolvimento pleno e completo da benignidade. Entende, amados? Então aqui diz, a benignidade traz consigo a ideia de gentileza, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas em ajudar, ajudar o próximo, que nos trata com grande amor e carinho. A excelência do caráter e a consequência inclinação para o bem. Seja benigno, amados. Ajude, faça o bem. A gente está num mundo com pessoas tão maldosas, fazendo mal, dentro da igreja. Às vezes nós não percebemos, mas tem pessoas que estão passando necessidade dentro da igreja, sabia, mano? Isso é muito preocupante. Eu me cobro muito, eu fico pensando o que Deus pensa de nós quando nós não agimos com benignidade. O que Deus pensa de nós? O que Deus pensa de você? Aí surge aquela questão: será que você está bem na fita? Eu falo isso para mim. Será que eu estou bem na fita? E às vezes a gente não está fazendo nada disso. A gente quer nem saber disso. A gente quer saber de nós, o que eu visto, o que eu tenho, o que eu sou. Não quero saber de ninguém. O meu dinheiro eu compro. Entende? Então a gente precisa se preocupar com essas coisas, Às vezes há pessoas com poder aquisitivo na igreja, bem baixo, as pessoas que perderam seus empregos, ainda mais nessa pandemia aí agora, que as empresas estão tudo fechando.
tem me preocupado. Eu tenho falado para Deus para que sejamos pessoas benignas. Porque, como eu disse no início, amados, falar que nós somos crentes é muito fácil. É igual outro dia eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, eu posso falar para você que te amo, mas se eu não demonstrar que te amo, através dos atos, da ação, você não vai acreditar em mim. Então precisa ter uma ação. Só falar. Vamos para o terceiro item aqui. Olha, bondade. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa aqui importante. Bondade. Vem do grego agatossume, isto é, zelo pela verdade, pela retidão. Vamos fazer algo diferente aqui, né? Vamos diferenciar, porque às vezes tem uma possível, digamos assim, né, confusão de benignidade com bondade. Quando nós vamos olhar lá no termo grego agatossume, ele vai nos dar a ideia de que zelo pela verdade e pela retidão, ou seja, as pessoas que, né, zelam por ser retas, tá? Zelam pela justiça, né? Repulsa do mal, mal com L, tá? Não mal com U, mal com U é qualidade. Pode ser expresso em atos de bondade, pode, né? Então a bondade, ela difere da benignidade da seguinte forma: a bondade são pessoas que zelam por essa justiça, zelam por essa em ser retos, entende, queridos? São pessoas assim que zelam por falar sempre a verdade, zelam por praticar a verdade, por ser retos na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Eu já falei aqui no vídeo anterior, na aula número 11, às vezes nós não somos fiéis àquilo que falamos e não cumprimos. Isso se torna muito perigoso, querido, porque eu falo uma coisa, eu aperto a mão, combino e não vou, não faço, não dou satisfação, sabe? Fazemos coisas que não dão satisfação para aquelas pessoas que estão próximas a nós. Ou seja, nós não estamos usando, entende, amados? Nós não estamos usando do ato de bondade, que é o zelo pela verdade, zelo em fazer as coisas retas. Nós estamos fazendo outra coisa a não ser a retidão, que não é a retidão. Aí isso se torna perigoso, porque na verdade isso vai se tornar um costume. A pessoa já se acostumou. Eu faço isso mesmo. Só que uma hora, querido, isso vai dar problema. Entende? Uma hora esse fato, essas coisas que às vezes nós fazemos, dá problema. Zelo pela verdade, retidão, são atos de bondade. Ou seja, é sempre bom você agir com retidão, né? Uma coisa muito clara, muito dentro disso aqui que nós estamos falando, é quando, por exemplo, se você vai no mercado ou em qualquer outro estabelecimento e você compra algo e de repente você recebe um troco a mais. Você olhou aquele troco assim, opa, ô bênção de Deus, aí botou dentro do bolso e foi para casa. Que isso é bênção, não, isso é maldição. Entende o problema? Entende? Uma vez, rapidamente aqui, eu peguei o ônibus e sentei, entrei, paguei a passagem e sentei. Do meu lado tinha uma carteira. Amados, quando eu
abri a carteira, naquela época tinha um salário mínimo. Hoje o salário está 1.045, né? 1.045. Naquela época tinha mais ou menos uns R$ 700, mais ou menos. Se eu não me engano, eu acredito que tinha isso mesmo, que era um salário mínimo. Estava assim certinho. Parecia que a pessoa, né, tinha recebido e colocou o seu salário todinho ali e perdeu a carteira. Aí eu cheguei em casa, falei, meu Deus. Aí comecei a vasculhar a carteira para ver se achava, né, algum contato, um telefone, sabe, alguma coisa que eu poderia fazer para achar a pessoa. E durante alguns dias, aí eu falei, caramba, e agora, cara? Aí vasculhei a carteira novamente, aí eu achei um número não, desculpa, minto. Achei uma funcional de um colégio. Aí eu olhei bem assim, o rapaz trabalhava, sabe onde? Num colégio aqui em Caxias. Um colégio ali que tem ali na Manuel Teles. Eu me esqueci agora o nome, não sei se é o Colégio Gomes, né? É um colégio ali. Aí eu liguei pro colégio, aí perguntei, vocês conhecem a pessoa tal? Aí a pessoa que me atendeu falou assim, olha, esse rapaz, ele saiu de férias. Ele só volta daqui a mais ou menos uns 20 e poucos dias, que tem mais ou menos 10 dias que está de férias. Aí eu falei, caramba. Aí a menina perguntou, falou assim, mas eu posso lhe ajudar em alguma coisa, senhor? Eu falei, pode, é que eu achei uma carteira e acredito ser dele, porque a funcional dele, daí do colégio onde ele trabalha, está dentro dessa carteira e tem um valor, eu queria estar entregando a ele. Aí a menina falou assim, não, pode trazer para cá para que a gente dá para ele. Aí eu falei assim, não, eu prefiro entregar pessoalmente, porque a gente precisa ser, né, prestar atenção nessas coisas, né? Às vezes as pessoas querem usar de má fé conosco. Aí ela me deu o telefone, aí eu consegui falar com ele, né? E ele marcou comigo, nós fomos num lugar, né? Consegui falar com ele, poxa, me agradeceu muito, aí marquei com ele e tal, e cheguei lá, ele estava com a irmã dele, ele se apresentou e tal, um rapaz, né, até educado, gentil assim, né? Perguntou qual era o meu nome e tal, a gente até conversou um pouquinho e tal, a irmã dele também estava assim do lado, aí entreguei, aí pedi que ele conferisse os documentos, aí ele conferiu tudo direitinho e falou, poxa, tá tudo aqui, cara, olha. Aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, você é cristão, não é? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, eu sabia. Queridos, naquele dia me encheu, sabe, de uma alegria tão grande de você pertencer a esse Deus. Olha, não sabe como, eu até me emociono, sabe? Porque pode às vezes parecer uma coisa assim tão simples, mas quando ele falou assim, você é cristão, né? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, eu sabia. Então, querido, isso é muito importante. Aí quando eu falei que era cristão, ele falou assim, olha, toma aqui R$100. Eu falei, não precisa, querido, ele precisa sim, porque você foi verdadeiro, porque você falou a verdade, porque você foi fiel. Entende, queridos? Que é muito importante nós sermos fiéis a Deus.
E a partir daquele dia, querido, eu percebi que ser cristão, querido, é um desafio muito grande na nossa vida. Para alguns pode ser até impossível, mas há uma recompensa, querido. Há uma recompensa, né? Aí ele foi, me deu R$100 e fui para casa naquele dia no coração alegre. Isso é um testemunho que possa, né, que eu já contei aqui na igreja, mas é coisa que eu guardei para mim, que vai servir, tá certo? Bem, acabamos aqui agora, vamos entrar no terceiro tópico, que é relacionamento com nós mesmos. Fé. Eu não vou falar muito aqui sobre a fé, porque no vídeo, na aula número 11, eu frisei bastante aqui. Existe uma diferença da fé como dom, né, dom espiritual, e a fé como fruto do Espírito. O que nós estamos falando aqui, falamos sobre o dom, e agora estamos falando sobre o fruto, né? Essa fé aqui, né, eu vou repetir novamente, mas eu já falei no vídeo anterior, né? Então, essa fé aqui é uma fé que Deus ele nos concede para que tenhamos compromisso, lealdade, fidelidade a Deus, né? A fé para acreditar na palavra de Deus, né? Para sermos fiéis com os irmãos e tudo mais, certo? Se você quiser mais detalhes, eu falei isso sobre lá no outro vídeo, na outra aula, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Vamos falar aqui agora sobre o segundo item, e daqui a pouco nós vamos estar terminando. Mansidão. Vamos estar falando aqui sobre a mansidão. O termo grego para mansidão é prautes, isto é moderação associada à força, à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. Então, a palavra mansidão significa a capacidade de não reagir com violência diante da afronta. É interessante, né? Porque às vezes nós perdemos, nós não somos mansos. A Bíblia vai dizer, até está aqui no texto também, né? No texto não, na revista, ela vai exemplificar Moisés como sendo um homem mais manso. E nós vemos nos decorrer dos textos bíblicos, lá no Pentateuco, que às vezes Moisés se irava com o povo, né? Então, a mansidão é um fruto, é uma característica desse fruto que precisamos ter, querido, assim, trabalharmos essa mansidão. Ser manso, sabe? Às vezes tem pessoas que arrumam confusão com tudo. Só porque o pastor falou uma coisa, aí o irmão fica triste, né? Não se pode falar, às vezes, né? Ó, irmão, nós precisamos tirar essa questão daqui e botar aqui, pronto, acabou, o irmão não é mais, né? Era manso até aquele momento, depois o irmão se torna, sabe, agressivo. Ô, queridos, você tem o fruto. E essa característica, mansidão, essa característica, né, precisa ser trabalhada. Às vezes nós não somos mansos, sabe? Mansidão, sabe? Isso não quer dizer que você não pode se irar-se. Ao se irar-se, veja bem, uma característica bem importante e devemos salientar aqui, não quer dizer que você não pode se irar-se. Mas existe uma forma, uma moderação, porque às vezes nós se iramos com algumas coisas e tal, mas às vezes perdemos as estribeiras, nós não somos mansos. Então, significa, se está acontecendo isso com você, querido, que às vezes acontece, essa característica desse fruto precisa ser mais trabalhada. Tá? Vamos trabalhar aí essa questão da mansidão, né? E para terminarmos aqui, a nona característica, temperança. O termo temperança significa
domínio próprio, autodisciplina e autocontrole. O domínio próprio fecha a lista dos dons, a revista acho que errou aqui, fecha a lista do fruto, das características do fruto. Eu vou corrigir aqui, porque a revista acho que deu um vacilo aqui, mas a gente sabemos que não é isso. Então, querido, a temperança vai fechar aqui essas 9 características desse fruto. Temperança é o autocontrole, um domínio, você ter domínio próprio, sabe? Está dizendo aqui, controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais. Está faltando temperança? Vamos ler a Bíblia. Está faltando temperança? Vamos seguir o que esse pastor que eu ouvi num estudo ele falando. A melhor maneira de desenvolver a temperança é na igreja, por incrível que pareça. Que aqui a gente vai colocar, sabe, a prova, aquilo que se a gente está desenvolvendo ou não. Porque no início eu falei algo bem interessante aqui, os irmãos vão entender. No início eu falei que o fruto ele possui essas características. Nós temos o fruto e você também possui estas características, senão você não nasceria de novo. Não está lá em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17, eis que somos o quê? Nova criatura. Se você é nova criatura, você possui o dom, você possui o fruto. Agora, estas características precisam ser o quê? Trabalhadas. Outros vão ter mais, outros vão ter menos. Mas, se você nasceu de novo, se você é nova criatura, você possui fruto e possui estas 9 características, sim. O que precisa é nós trabalharmos estas 9 características, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e com nós mesmos. Amém, queridos? Olha, estamos terminando aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. E como eu disse desde o início, criamos a 14ª aula que nós vamos estar falando sobre as obras da carne. As obras da carne, elas são 16 ações contra 9 do fruto do Espírito. Então são tantas ações ruins, mas vamos estar falando aqui sobre todas elas. Às vezes os irmãos têm algumas dúvidas, mas vamos estar sanando aqui, tá certo? Eu agradeço aos irmãos que tiveram a paciência de ver esse vídeo até o final. Vejam até o final, certo? Vamos estar aqui terminando. Eu não costumo orar no final, mas vamos fazer diferente nesse vídeo. Vamos orar, terminar esta aula de número 13, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou através da minha vida nesta aula. Embora os alunos não estejam aqui, Pai, mas eles não deixarão de ouvir, meu Pai querido, esta mensagem. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um. Toma aqueles, ó Pai, que estão enfermos, aqueles, ó Deus queridos, que estão passando por alguma privação na sua saúde nesse momento. Alcança, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, estas pessoas. Toma, Senhor, os nossos filhos, os nossos antes queridos que estão longe,
Ó Pai, visita, Pai, envia, Pai querido, os teus anjos para proteger, Senhor, os nossos familiares e proteger a nossa casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê um domingo abençoado, um domingo na tua presença, no nome de Jesus. Amém, queridos? Está terminado. Amém e amém.